Nós estamos aqui, Amadeu, ao lado do delegado José Edilson Freitas, o presidente do inquérito da investigação do caso Fernanda Lages. Delegado, primeira coisa, diz respeito à sua convicção. O senhor demonstrou que está convicto de que Fernanda Lages cometeu homicídio. E a perícia também diz, pela distância do corpo ao prédio, que Fernanda Lages deve ter cometido suicídio. Por que a possibilidade de acidente ainda foi aventada, já que existe tanta convicção? Porque o elemento subjetivo, a ideação da pessoa, eu não consigo reproduzir. Eu não vi nos traços, como expliquei a todos os senhores, uma vontade suicida pré-existente na Fernanda Lages. Logo, eu não posso concluir, porque isso estava no pensamento dela. Se a queda foi acidental ou se foi resultado de uma ideação suicida, estava com ela e com ela se foi. O senhor também falou a respeito do consumo de drogas, a presença de droga no carro de Fernanda. Fernanda era uma jovem que usava drogas? Fernanda Lages, a gente tem notícias de depoimentos de que fez uso de alguma droga. Não da droga que foi encontrada no assoalho do carro dela, que é cocaína. Mas pessoas ligadas a Fernanda Lages ou muito próximas a Fernanda Lages fazem uso, fizeram uso de drogas, e os resultados de análise nessas pessoas foram positivos para um alto uso de cocaína. Você falou a respeito do envolvimento de Naira Veloso com um traficante. Bom dia. Em que momento da investigação, vocês imaginaram em algum momento que Naira tivesse algum envolvimento com a morte de Fernanda? Isso teria explicado a prisão dela naquele momento da investigação? Naira, como várias outras pessoas que foram investigadas, foram tratadas em igualdade de suspeitas e condições. Só excluímos Naira do cometimento do crime quando nós tivemos certeza que ela não estava lá e de que ela não participou. Do envolvimento de Naira com drogas, é narrado por ela, com drogas não, com um traficante, é narrado por ela própria, não é ilação de cá ou de lá, tá? Então, o envolvimento de Naira com prostituição ou com drogas não são ilações, são coisas resultantes do depoimento de pessoas. E Naira era a pessoa mais próxima a Fernanda Lages naquele momento da vida de Fernanda. Joel. Tanto que no dia que antecedeu a morte, ela estava em todos os momentos presentes com o Fernando. Joelson. O Amadeu Campos tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Amadeu? Joelson, o Edilson falou que que Fernanda esteve 3 vezes no local onde ela morreu. E 2 vezes no dia da morte, né? E que em uma das vezes, ela e mais 2 pessoas, ela, Naira, e mais uma terceira pessoa, um homem, teriam consumido drogas. A minha pergunta é, Fernanda consumiu essa droga no dia do crime ou ela não consumiu? Quem consumiu foram as pessoas que estavam acompanhando a Fernanda? Qual foi este outro dia em que Fernanda esteve na obra do edifício onde ela morreu? O senhor disse que Fernanda esteve na obra 3 vezes, naquele local por 3 vezes. Em que circunstâncias ela esteve nesse local? E se no dia do crime ela usou algum tipo de droga? A perspectiva de dia nós não temos. Às 3h30 da manhã são provas testemunhais e provas fáticas de que ela esteve naquele local que foi indicado pela testemunha. Então, o ineditismo do local a gente retira. As imagens que eu mostrei para os senhores sobre a impressão na parede do prédio demonstram também o ineditismo, mas não tem data. As pessoas que trabalhavam na construção dizem que aquela marca é anterior à data da morte. Logo, eu posso presumir que antes daquele dia, ela esteve lá, ou poderia ter feito aquela imagem na parede. Então é isso que eu tenho, mas datas específicas eu não tenho da estado dela. A perícia na Paraíba diz que Fernanda, quando morreu, Pois não, Amadeu? E a questão da droga no dia da morte? No dia da morte, ela usava drogas? A perícia na Paraíba diz que no dia que ela morreu, a perícia feita pela Paraíba, diz que no dia que ela morreu não havia sinal de drogas, nem de medicamentos tarja preta.
E o senhor disse que ela consumia medicamentos que poderiam levar ao suicídio. A pergunta que faço é o seguinte: no dia do crime, ela tinha usado drogas ou usado esses medicamentos que poderiam levar ao suicídio, contrariando o que diz o laudo da Paraíba? Veja, o laudo da Paraíba conclui pelo uso de álcool. Mas esse mesmo laudo conclui que uma costela foi quebrada. Eu mostrei para os senhores que todas as costelas foram quebradas. Esse laudo conclui que não houve quebra de bacia, houve uma quebra completa de bacia. Então, há pontos que não foram esclarecidos no laudo inicial e que foram esclarecidos nesse posterior. A distância de 1 dia ou 2 dias sem tomar o medicamento traria um resultado negativo no dia, porque o traço do medicamento desaparece se ela não usou 1 ou 2 dias. Vamos imaginar que ela soubesse que ia beber naquela noite e não fizesse uso do medicamento, ou porque não estava com a dor de cabeça. Evidentemente que ela não iria apresentar o traço. O uso, nós identificamos a compra do medicamento, a prescrição do medicamento e testemunhas que disseram que ela usava o medicamento. A não aparecer o traço pode ser também porque a perícia no estado da Paraíba não fez ou não sabia disso no dia e não fez o exame específico para isso. Porque cada exame tem a sua especificidade e na data não se aventava isso. Mas são falhas na investigação da Polícia Civil, na sua avaliação? Não, não são falhas. Se a informação não era trazida ainda no calor dos fatos lá, nem o policial civil, nem o perito poderia ter condição de avaliar isso. 7 meses depois que se descobriu o fato. Muito obrigado, José Adilson Freitas, presidente do inquérito do caso Fernanda Lades. Voltamos ao estúdio Amadeu Campos.